Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bastante gente, hein? Nesse dia frio, pelo menos não chuvoso, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, Ayrton. Bom dia, Mário. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Érico Manfredi, meu grande parceiro. Bom dia, Mônaco, bom dia a todos. Tudo bom, Fred? Fabiana, Tânia Lunardi, bom dia. Tivemos ontem à noite, Silvana. Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo aí é para falar a respeito de transferência internacional. E eu trouxe o meu grande parceiro aqui, Érico Manfredi, para explicar para vocês que o que estamos passando na pele e a importância, né, de se tratar, de se direcionar esse cenário que aparentemente parece uma coisa, uma abordagem menos importante na legislação quando trata de transferência internacional, como se fosse, como muitos dizem, burocracia, né? Preocupação de estar transferindo, é mais barato comprar serviços lá fora, é mais barata a hospedagem, é mais barata a relação com o fornecedor. E a gente tem para passar para vocês uma experiência nossa, que está sendo um pouco dolorida, para vocês entenderem o que acontece quando você tem esse tratamento internacional de dados e esse tratamento você administra uma situação de vazamento, fraude e roubo. Então, o Érico está numa atuação em conjunto, né? Nós estamos nessa parceria mais uma vez. E aí, Érico, eu queria que você colocasse aí o seu ponto de vista, né, em função de tudo que você foi feito. Você fez toda a parte de, entre aspas, auditoria, fez a triagem, identificação do que aconteceu. E qual é o seu sentimento que você pode nos declarar de frente a uma situação de transferência internacional de dados? Qual é o ônus operacional adicional que se tem nessa situação mediante o vazamento, fraude, roubo de dados? Bom, Mônaco, o projeto que nós trabalhamos juntos com roubo de informação, roubo de dados, envolvia, além de dados de senhas, de usuários, acesso privilegiado aos servidores da empresa, também roubaram bitcoins. A motivação ali era uma motivação muito específica, era uma motivação financeira, né? A pessoa queria mesmo era obter vantagem financeira com essa. O Érico, tá um pouco baixo, Érico. Se puder aumentar Melhorou um pouco. agora? Deixa eu ver se eu consigo aqui, desculpe. Melhorou agora? Melhorou, pessoal. Tá ok para vocês aí? Dá o feedback aí, pessoal. Se não tiver bom. Tá legal. Vamos lá. Então, a motivação dessa vez foi financeira. Então, houve vazamento de dados para que acontecesse o acesso privilegiado e a concretização desse roubo, né? A preocupação não para simplesmente, apesar da empresa ter se preocupado com conexão segura, troca de chaves, né? Não foi o suficiente, não foi o suficiente. O ataque partiu de outro local, onde existia uma outra vulnerabilidade que não era a porta externa, e isso proporcionou o ataque de uma forma plena. Então, todo tipo de mitigação é necessária, inclusive no que diz respeito às portas que são utilizadas pelo pessoal do desenvolvimento. Ok? Foi uma plataforma que foi atacada e essa plataforma está em constante desenvolvimento, está em constante atualização
E foi através de portas desse tipo, de manutenção, que ocorreu esse ataque. Então, fiquem muito preocupados também com as conexões do time interno, não desconfiando dos profissionais, mas sim das vulnerabilidades deixadas por esses profissionais. Foi aí que aconteceu. Não foi um único cliente onde ocorreu esse mesmo tipo de ataque, com esse mesmo tipo de perda, né? Ou seja, parece que eles encontraram a veia, o filão de ouro aí para realizar os ataques deles, os roubos e as fraudes que estão sendo cometidas no mercado. Algumas, né? São muitas, mas dessas específicas onde eu estou trabalhando com o Mônaco, ocorreram dessa forma, ok? Nos mesmos padrões, nos mesmos moldes. Então, Érico, mas além disso, né, que é a realidade que a gente enfrenta, nós temos um ônus operacional em função disso estar fora do país, né? Quer dizer, você fez toda a análise, você fez a depuração, tecnicamente com a sua equipe, você identificou pontos de vulnerabilidades, os motivadores, mas tem os ônus, né? Eu queria que você explorasse um pouco esse ônus do seu lado aí, que teve atividade adicional, horas adicionais de atividade em função de a coisa estar em outro país. Exato, houve uma dificuldade muito grande, apesar de termos identificado a origem do ataque, que era um IP internacional, de um provedor internacional, mesmo com todo o apoio do Ministério Público aqui junto ao Brasil, dentro do Brasil, né, o interesse dele em participar esse tipo de ataque com a Interpol, com a FBI, mesmo assim não conseguimos chegar na pessoa, conseguimos bloquear e monitorar as chaves de criptomoedas que foram roubadas. Ou seja, se o bandido ou o hacker conseguiu levar, mas não trocou por dinheiro, as chaves estão sendo vigiadas. A hora que ele trocar, ele será pego. Okay? Que aí caracteriza o crime de fato. Ou seja, aí teremos autoria e nesse registro de troca de bitcoins por moeda corrente. Mas as dificuldades foram justamente essas: quebrar sigilo dentro de provedores internacionais para saber quem é que o servidor que foi utilizado no ataque, onde ficou armazenado, onde ficaram armazenados esses dados, né, na nuvem, de quem é, quem contratou, etc. Então, isso mesmo com advogados internacionais está sendo uma grande dificuldade, a colaboração é quase nula, parece que os provedores entendem ou dão preferência não somente para clientes comuns, corporativos, mas também para clientes que promovem esse tipo de ataques. Para eles não tem diferença. Todo cliente é cliente e tem que ter sigilo, privacidade, confidencialidade de tudo que eles fazem dentro do contexto de nuvem deles. E esse está sendo o maior problema aí para chegarmos na autoria ou até mesmo recuperar as criptomoedas roubadas. Então, além disso, né, Érico, uma coisa que tenha alguns steps a mais do processo em si, o fato de fazer um relatório detalhado técnico com drill down, né, com a abordagem, identificação da causa, vulnerabilidade e tudo mais, justificando até que isso foi feito ou não por um motivador externo, nós temos o problema da língua. Temos que traduzir. Essa tradução tem que ser reconhecida, juramentada. E aí começa todo o cenário cultural, porque o advogado do outro lado, a hora que nos pega, né? Que a hora que nos pega um cenário de discussão do foco da defesa, primeira coisa que eles falaram e continuam falando, pessoal, está no termo de uso do site. Como que está no termo de uso do site? O seu termo de uso não revela que vocês são ou não são responsáveis por alguma situação específica.
Daí é que está, pessoal, por favor, é determinante essa análise desses termos de uso. Isso é determinante. Tem um monte de entendimentos culturais, legais, que nós não temos acesso por uma cultura internacional. Como que fica esse cenário? Como que fica esse contexto? Tanto é que a nossa linha de defesa está sendo feita. Nós já tivemos 3 reuniões com advogado lá de fora do país e ele não entende que os motivadores, não entende a justificativa nossa, não entende ou não quer entender. E como que fica isso? Entendeu? Então, a hora que a gente lê a lei, né? Aquele capítulo específico onde fala de transferência internacional de dados, parece que passa, né, desapercebido, não tem muita relevância. E eu quis trazer esse assunto em pauta porque está no nosso cenário de atuação. Nós estamos com um problemaço. É muito dinheiro, não é pouco dinheiro. E essa é uma evidência real de que essa preocupação existe. E todos nós, né, que estamos envolvidos nesse dia a dia da LGPD, privacidade e segurança da informação, não só a LGPD, a gente precisa estar ciente disso e conscientizar os clientes, conscientizar a empresa onde trabalhamos do risco que isso envolve, esse risco operacional que envolve. Quer dizer, você precisa ter um escritório de advocacia aqui no Brasil que vai juramentar toda a nossa defesa na língua portuguesa, vai ter que fazer a tradução, reconhecimento disso. Esse escritório de advocacia especializado em direito digital vai acionar um representante, um parceiro, né? Vamos falar assim, né, Érico? Um parceiro deles lá nos Estados Unidos, e daí começar o processo. Né, Érico? Quer dizer, então, e é custoso, né? Envolve até o consulado. Esse processo juramentado fica registrado no consulado nos 2 países, nos 2 idiomas. Então, pessoal, isso é importante a gente colocar em pauta para discussão, para que vocês coloquem isso claramente para os seus clientes internamente na empresa, porque essa é uma realidade que espero que vocês não se deparem, porque para nós está sendo bem custoso. Então, para que esse processo tem que ser estruturado. Agora, veja só, né? A gente fala no artigo 50, 46, 47, vários artigos da lei onde bate, né, a governança, bate todo esse cenário. Tá bom, o processo de vazamento ele existe, né? O Érico é especialista não só nessa área de fraude, mas ele atua como DPO hoje em várias instituições, e ele tem um foco muito em gestão, toda a governança, é a formação muito similar à minha, né? Ele atua muito no mercado financeiro. E hoje educacional, né, Érico? O grande foco está na área da educação, né? E Então, hospitais também. ele se depara nisso também, quer dizer, o processo está estruturado, mas o processo de acionar um advogado para o advogado acionar um país externo tem que identificar onde estão esses ativos. Olha a importância de identificar onde está o ativo, né? Ah, não, cloud, beleza, o cloud. Cloud é maravilhoso, o mundo é isso, tá bom, mas onde está, onde não está? Como que você vai fazer a gestão disso? Quais os elementos que você tem dessa monitoração? E aí, como que fica? Né, Érico? Você tem alguma coisa a mais para falar nesse cenário? Sim, eu gostaria de colocar mais um alerta. Hoje, tratar serviços de nuvem é muito parecido com a compra de uma licença de software, onde você dá next, finish. E ninguém lê o que está escrito no contrato de adesão, de serviços. Né? Quem lê isso? E lá está escrito bem claro, a segurança é por nossa conta, ele cede o espaço. O que vai acontecer lá dentro é de total responsabilidade do contratante. Sendo assim, mesmo sendo uma porta interna de manutenção do próprio provedor, ok? Então, atentem muito também para essa porta. O provedor deixa bem claro ali que ele pode falhar na segurança, mas a obrigação sua é proteger
o seu container. Não interessa o problema que ocorreu do lado de cá. Ele tem que garantir, a única coisa que ele garante, onde ele paga multas, isso se tiver dentro do pacote contratado, é da infalibilidade, é isso? Da indisponibilidade. Né? Ele tem que disponibilizar o serviço 24/7, sem interrupções, ok? Mas, no que diz respeito à segurança, o problema é do contratante, o problema é nosso. Então, não deixem brechas em nenhum tipo de porta, mesmo que seja a porta de manutenção do próprio provedor. Ah, esse daí está vindo de dentro, ninguém usa, só o provedor. Não, não. Tudo acontece e não importa de que lado vem, né, Mônaco? Acaba entrando. E vem mesmo. Então, essa é a dica que eu deixo. Prestem atenção no contrato. Então, e aí, né, nós entramos naquele cenário, pelo fato de estar em cloud, né, no modelo SaaS, ou em cloud, por uma plataforma que você subiu em algum lugar, você não tem que fazer monitoração. Essa é outra dor também, né, Érico? Que as empresas descartam, deixam ao segundo plano, não faz nenhum controle de acesso efetivo, não faz validação, não faz checagem. Quer dizer, o fato de estar em cloud, gente, todos vocês que usam a plataforma Microsoft ou Google, vocês efetivamente leram o termo de uso? Vocês têm certeza que vocês leram? Vocês têm certeza que vocês entenderam que nas licenças vocês não têm backup na Microsoft? Vocês entenderam isso? Todo mundo entendeu isso? Fala, Érico. É um problema sério. Principalmente quando você tenta convencer os outros advogados que têm ciência dessa regra dos contratos de serviços de nuvem e perguntam para nós: o que eu faço? Está escrito aqui que a segurança é sua. Ah, mas houve o roubo, ele foi invadido e foi através disso que ele chegou no meu espaço, meu container e me roubou. Né? Existe uma responsabilidade da parte dele também. Aí o pessoal fala, mas onde é que está escrito isso? Como é que eu vou processar? Como é que eu vou acionar ele? Que lei no meu país, apesar dele estar aqui fisicamente, os servidores deles estão aqui, o data center, né? Mas que lei do meu país vai obrigar ele a se responsabilizar por isso? Né? Aí não deixa de ser criminal, pode ser que vire cível. Mas quanto tempo isso leva? E qual é a vitória disso? Qual é a garantia de vitória nesse caso? Né? E outra, isso mudaria, uma vitória nesse nível, mudaria a regra de todos os provedores de nuvem. Qual é o impacto disso para o negócio? Né? Inclusive impacto internacional. Então, é do interesse? Não é do interesse? Qual é a ação do juiz? Qual é a reação do juiz mediante esse tema? Então, fica muito complicado. Essa é a maior dificuldade hoje. Achar o pilantra através da ajuda, da colaboração das outras entidades de investigação, como a Interpol, como eu citei, também como o FBI. Nós até temos esse acordo de colaboração mútua. E eles estão dispostos a fazer isso, mas deixou de ser crime. Por quê? Porque no contrato diz que a responsabilidade é nossa. Ele entrou, roubou, porque nós deixamos. Né? Ou seja, então, e aí? Como é que fica? Então, pessoal, fica aberto aqui para dúvidas, né? A gente queria colocar esse assunto em pauta para vocês tirarem as dúvidas que possam ter. Fica à vontade. Nós temos o case na mão e as dores. Pode falar, Silvana. Bom dia, Silvana. Tudo bem? Oi, Wellington. Quanto tempo, hein? Saudade de você. Não, Quanto tempo? Curtindo um friozinho aqui no Paraná. Bom dia a todos. Érico, esse tema eu acho que é de suma importância, porque nessas questões todas, até eu te mandei pelo chat, é a questão do sequestro de dados, né? Como fazer essa... É como eu sempre falo nos meus cursos, né?
como fazer tudo isso dar certo, como fazer tudo isso funcionar. Quando tem um risco, ou que seja... a minha pergunta, na realidade, Érico, quando você detecta que os teus dados foram sequestrados, porque normalmente eles vão entrar em contato pedindo aquela coisa, como trazer isso uma segurança para isso, até para... Porque a gente sabe que é um funil, né? Você nunca vai saber que a pessoa realmente... tem gente que vai e paga, tem gente que faz um monte de coisa, mas quando saber que isso realmente acabou, quais as seguranças tomar depois que isso ocorre, o que podemos fazer para evitar, e depois que ocorreu, como tentar curar essa ferida, porque a gente sabe que é bastante complicado tudo isso. Sim, sim. Silvana, a principal preocupação hoje, acho que é o que é o tema, inclusive, desse grupo, é a LGPD, a GDPR. E o vazamento de dados dói mais ainda quando são vazamentos de dados de titulares, onde o controlador, e na GDPR o controlador e o co-controlador, ou seja, quem mais estiver envolvido, são personagens, né? A GDPR ela é mais rica aí em personagens que atuam e têm responsabilidade sobre os dados tratados. Eles serão responsabilizados, não tenha dúvida disso. É a culpa do bandido. Não, a culpa é sua. Você era o guardião, você era o controlador, e a responsabilidade de guardar isso de forma eficiente é 100% sua. Agora você paga. Não, a gente sabe o impacto que isso dá, tanto para a empresa e para a empresa em geral, nem todos os seus envolvidos ali. Eu imagino o quanto que isso vem impactar, e se brincar muito, eu acho que na hora que você vai fazer uma consultoria, a primeira entrevista, deixar bem claro todas essas possibilidades, sabe? Eu já vi pessoas passando, faz aquilo vai passando, né? Faz de conta que a coisa não existe, e depois que acontece a coisa, mas aconteceu. Então, eu sou da opção que sentou para a primeira entrevista com o cliente, deixa tudo muito bem claro, esclareça. Porque surpresinhas no meio do caminho não é bom. E o impacto, acho que isso na empresa é muito grande, né, Érico? Sim, na reputação principalmente. Mas, Silvana, olha só, a pergunta, pelo que eu entendi, é como nós, né, tentarmos, independentemente de ter tido a dor ou não, como mitigar ou tratarmos o máximo de mitigar Sim. isso. É um Faltou a conjunto de segunda coisas. parte. E não existe uma coisa que é a bala de prata, né? Todo mundo quer saber a bala de prata para resolver problemas, por exemplo, de ransomware, né? Eu vou colocar uma opinião aqui, o Érico fica totalmente à vontade. Gente, tem que começar pela gestão de ativos. Todo ativo tem que ser identificável, tem que ser identificado e tem que ser monitorado. Todo ativo tem que ter um controle de acesso efetivo. Todo ativo tem que estar... Tudo isso está na ISO 27001, não tem nada de novidade, né? Todo ativo tem que ter minimamente uma gestão de um antivírus, e que não é suficiente se você não tiver a gestão de patching. Eu ouço um monte de bobagem no mercado que falam o seguinte: Mônaco, eu não preciso de patching, cara, eu tenho antivírus, está tudo resolvido. Não, exatamente, o Luiz Elias, o Zero Trust. Tem que ter essa visão do Zero Trust aí nesse cenário. Temos que ter essa monitoração, gente. Não adianta. Agora, e a monitoração do ativo chamado a pessoinha também, né? Que é o ser humano, né? Então, quer dizer, você tem que ter a gestão de mudança, você tem que monitorar o comportamento de acesso, você tem que ter todas essas monitorações, porque não adianta só você monitorar o ativo como porta de entrada ou saída, se você não monitorar quem utiliza esse ativo através de mudanças de comportamento. Então, quer dizer, aí é um conjunto de coisas que se complementam, e todo mundo acha que LGPD é projeto, né? Não, eu me adequei. Aliás, esse verbo, para mim, eu brinco toda hora com essas abordagens que a gente faz no mercado, que para mim adequar não existe mais. Se a lei está ativa, você tem que dar sustentação à lei. Então, você tem que ser sustentável nesse compliance. Porque a lei está vigente já faz 2 anos, aí, né? Então não tem como fugir disso. Adequar agora, você já perdeu um tempo. É a mesma coisa que você falar para mim que você vai se adequar agora ao e-social.
Então, já faz 2 anos que você está tomando multa, né? Então, não tem como fugir disso. Agora, é um conjunto de coisas, né? Quais são as rotinas que nós temos para gerenciar quem são as pessoas ou seres que têm acesso ao cenário? E são rotinas que têm que estar no dia a dia nosso, né? Pega mensalmente aquilo que eu falo. Governança, gente. Sem governança, um conjunto de rotinas diárias, semanais, quinzenais, mensais, não adianta. Agora, isso não é LGPD. Isso sempre teve que ser assim, né? Inclusive gestão de contratos, quantidade de contratos que vai para a rua, assinado por qualquer empresa que já passou por essa sustentação inicial, que continua indo com versão errada, sem cláusulas de LGPD, é enorme. Por quê? Porque as pessoas não deram a devida importância. Então, tem que começar lá atrás, né, com RH, colocar o ônus e bônus para todos os colaboradores internos, ônus e bônus para todos os seus fornecedores e vir para dentro, né, Érico? Não sei se você concorda ou não, você tem uma outra abordagem, veja outra forma. O interessante também é falar sobre o aprendizado disso, né? Ninguém é adivinho, todo mundo se prepara, tem profissionais excelentes aqui, eu acredito nisso. E todo mundo é preocupado na área de segurança em colocar o máximo possível de camadas de segurança para que os dados fiquem sempre cada vez mais seguros, né? Nem tudo é só investimento, existe estratégia. E, claro, a base de tudo isso, os frameworks de conformidade, a ISO 27000, né, todas as orientações, NIST, etc. Mas, mesmo assim, pode acontecer, e acontece. Se fosse infalível, né, o problema do mundo inteiro em cibersegurança estaria resolvido. É um trabalho contínuo, não adianta repetir isso, mas é fato, a mitigação ela é contínua, a mitigação de riscos, não existe nada 100% seguro, monitoramento tem que existir, SOC tem que existir para todas as empresas, mesmo as pequenas e médias. Existem pacotes menores que podem ser contratados para realizar a vigilância da rede dessas empresas, startups, seja o que for. Mas o mais importante disso, para mim, no caso, é o aprendizado e a troca de conhecimento com outras empresas, outros profissionais, durante eventos como este aqui, por exemplo, né? A troca de informação é muito importante, porque aqui estamos todos lutando contra um inimigo em comum, que é o cracker, ou o criminoso virtual, né? O cybercriminoso, o cybercrime, que cada vez mais é especializado, cada vez mais é capacitado e munido de técnicas e de estratégias para realizar os seus ataques. É isso. O principal é a troca do conhecimento e o aprendizado após ataque. Okay? O Luiz Elias está querendo fazer uma pergunta. Fica à vontade, Luiz Elias. Bom dia a todos, bom dia, professor. Tudo bem? Mais uma vez a gente participando aí em conjunto. Vou acender um pouco isso aqui. Melhor aí a imagem? Melhorou. Eu estou assistindo e me deu vontade de participar, não fazendo uma pergunta, mas se o senhor me permitir, dar um pitaco em tudo isso e concordar, complementar. Ô, Érico, bom dia. Treinamento é a palavra-chave, educação é a palavra-chave. Isso vale para a nossa situação atual do país e vale mais ainda para essas situações de ataque, roubo, furto, distribuição indevida de informação. O Érico falou muito bem, as equipes que fazem essas verdadeiras porcariadas com os dados, com a rede e com a internet hoje, estão cada vez mais organizadas e cada vez mais com conhecimento. E nós estamos sempre
a mais de 3 ou 4 passos atrás deles. Vejam, qualquer ataque, já ficou mais do que comprovado, qualquer ataque de ransomware, quando eu falo ataque de ransomware, é o de ransomware mesmo, não é apenas uma invasão, é a invasão, a extorsão, o roubo e a distribuição. Qualquer um desses ataques significa o seguinte, a premissa básica é, quando isso ocorre, quando você descobre esse ataque, há meses, eles já estão passeando por dentro da sua rede. E você não faz a menor ideia disso. Esse é o ponto. Então, educação, eu acredito que tenha sido o senhor professor que tenha dito isso, e eu vou parafrasear, a educação tem que ser de P a P. Todo mundo gosta de sigla, né? Educação de P a P, do porteiro ao presidente. Todos têm que participar disso, todos têm que estar na mesma página, cada um com as suas limitações, todos têm limitações, todos têm, a gente sabe que todos precisam melhorar o nível, e todos têm que saber basicamente a mesma coisa. Para quê? Para fazer parte desse time e ajudar a análise de vulnerabilidades, aplicação de patches, nem se cogita, isso tem que ser feito, tem que ser, desculpa. Básico, né? Básico. Backup, eu não sei se eu vou aprofundar ou se eu vou falar alguma coisa estranha, mas backup, no mínimo, modelo 321. Eu não sei se eu estou falando grego aqui, 321, 3 cópias da mesma coisa, em 2 mídias diferentes e uma cópia, pelo menos, fora do site, fora do lugar. Isso é o mínimo, garante o mínimo. Eu sou o rei do backup, eu sou o neurótico do backup. Eu promovo o backup, para quem me acompanha alguma coisa no LinkedIn, vê que eu sempre empurro todo mundo com essa ideia de backup. Precisa ter um comitê de crise, a tua empresa é pequena, tem 2 funcionários, teu comitê de crise tem que ter 3 pessoas, então é você e os 2 funcionários. Se a sua empresa é uma activity que tem 8, 20, 30 mil funcionários, aí você pode ter um departamento e criar um comitê de crise adequado para o tamanho da sua empresa para atender clientes. Eu nem preciso, né, falar quais são os clientes deles, né? Desculpa, eu estou fazendo até propaganda que não devia. Monitoramento é imprescindível. Sua empresa tem 3 funcionários, você tem que criar um método. Pode ser alguma coisa paga, se você não tem condições, você pode criar as condições você mesmo de ter e de observar tudo o que acontece. Resume-se, desculpa, eu vou parar aqui, porque senão... resume-se tudo em cultura organizacional. Bom dia a todos, obrigado, desculpa a intromissão, eu sou um apaixonado por isso que eu faço. Segurança da informação é parte do meu nome. Obrigado, professor, obrigado, Érico, desculpe aí falar muito. E é isso, Luiz, você sempre é bem-vindo, não tem desculpa, não. É troca, não? Cultura é tudo, troca é tudo, nós estamos aqui para isso. Fala, Érico, você ia falar alguma coisa? Sim, ia completar aí, agradecer a colaboração do Luiz. Eu peguei o meu primeiro caso em agronegócio, onde o invasor realizou o ataque de sequestro de dados dessa rede, né, uma empresa do agronegócio, não vou citar o nome, mas o prejuízo foi grande, okay? O prejuízo foi grande. Existem outros grupos maiores que também fazem parte desse mesmo negócio e por pouco não foram invadidos também. E houve sequestro de dados. O bandido, no dia 23, né, o cybercriminoso, no dia 23, criptografou os servidores de 3 unidades dessa empresa de agronegócio. Só que ele estava lá dentro desde o dia 19.
Ou seja, ele primeiro entrou, estudou, viu o que ele queria, viu o que era possível fazer, pegou o que quis, criptografou e pediu o resgate. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Okay? E o pessoal lá do agronegócio acredita, estou aqui no meio do mato, o cara nem sabe que eu existo. Não, você tem um IP, ele sabe que você existe. Basta ter um IP e uma porta virada, e uma porta de aplicação aberta na rede para ser acessada remotamente, plataforma ou não, que ele sabe que você existe. Ele vai explorar e vai, se for do interesse dele, vai invadir. Okay? Então, e é legal, Diga, esse ponto é importante, né, Érico? Porque, olha só, o cara está passeando dentro da estrutura faz tempo. Então, assim como o fator externo passeia dentro do nosso ambiente periodicamente, nós temos obrigação de identificar quais são essas portas, né? Cadê a análise de vulnerabilidade que tem que fazer? Então, tem que ter esses processos periodicamente realizados, é mitigação de risco, né? É a mesma coisa assim, né? Eu compro um carro, pen test, exatamente. Quer dizer, eu compro um carro e eu vou deixar o carro na garagem para não pagar seguro. Então, quer dizer, eu vou derrubar o site, fechar o endereço IP, não vou me comunicar com o mundo porque eu não sei se eu estou aberto ou não. Gente, o cenário é esse. Tem que fazer pen test, análise de vulnerabilidade, você tem que fazer esses processos periodicamente. Agora, tem que fazer por causa da LGPD? Não, né? Isso sempre foi assim, não mudou nada. Sempre foi assim, todo mundo esteve conectado ao mundo internet. O due diligence, exatamente, Silvana. Você tem que fazer esses processos. A minha briga no mercado, né, que nem a gente está em alguns grupos e muitas pessoas estão, quando o pessoal fala em mapeamento de dados. Pessoal, cara, mapeamento de dados é um mundo. Você tem aquela regra, né, que é assim, né? Todo sistema estruturado que você usa duplica a informação, porque sempre vai ter algum usuário que fala que aquele sistema não tem o relatório que ele precisa, ele vai gerar a planilha Excel. Então, quer dizer, você tem tudo estruturado e você tem tudo desestruturado. Planilha Excel que fica para cima e para baixo, e a gente está recebendo hoje, vou falar por mim, né? Estou recebendo, já falei isso várias vezes, aqui de novo, né? Recebi do meu excelente contador, recebi imposto de renda de uma outra pessoa no meu WhatsApp, quer dizer, se eu receber, todo mundo pode estar recebendo. Olha o vazamento que é. Então, quer dizer, todo mundo continua usando o WhatsApp, é a maravilha do mundo. Então, continue, gente, continue e abra a porta para o céu e agradeça se acaso estiver, né? Então, vamos continuar, não tem jeito. Agora, se não tiver monitoria, conscientização, né, que nem o Luiz Elias falou, que nem o Érico insiste, gente, nós estamos falando em governança. Compliance é governança, compliance não é projeto, gente. Ah, não preciso. Minha empresa não vai acontecer, né? O ladrão não entra 2 vezes em casa, né? Eu moro num condomínio, né? E não tenho problema. Quer dizer, eu só saio com o carro de manhã, sabe? Pô, gente, os caras estão roubando até cachorro, né? O cara está sequestrando o cachorro para pedir resgate e não vai entrar numa empresa que está trafegando dados e dinheiro. Não, tem, tem jeito. Fala, Silvano. Não, você tocou num assunto muito importante ali, que é o WhatsApp. E eu acho que essa conscientização, esse treinamento, como vocês têm falado, eu acho que é muito importante. Porque sem isso, esquece, não adianta. Ontem eu atendi um cliente da Califórnia. E quando ela falou assim, como que eu posso mandar os documentos para você? Eu falei assim, olha, eu vou passar meu e-mail. Sabe qual foi a resposta dela? Assim, graças a Deus. Porque ela falou assim, todo mundo que eu peço, como que eu posso mandar as coisas? Manda pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Eu acho que quando se trata de documentos, de dados, de informações, manda por e-mail, sabe? É uma forma mais fácil de rastreável. O WhatsApp é para trocar ideia, ó, veja seu e-mail, te mandei o e-mail, são coisas rápidas. Eu tenho evitado de mandar documentos por e-mail, por WhatsApp, essas coisas. É mais conversas e trocas de informações mesmo, sabe? E acho que é muito importante nisso que você falou, porque eu vejo
acomodação das pessoas, sabe, Wellington? As pessoas se acomodam, sabe? Ah, eu mando tudo pelo WhatsApp, então tá tudo certo, tudo fácil. Mas esse treinamento das empresas, essa conscientização, eu acho que é o primeiro passo. Até para começar a fazer o due diligence, que é esse mapeamento, sabe? Não tem jeito. Olha só, pessoal, a oportunidade para os profissionais que estão aqui, que está na mesa. Política de conscientização, dá conscientização, fecha contrato com seus clientes, faz 2 palestras por mês de conscientização, pega os casos que estão acontecendo, pega todas essas regulamentações que a NPD está soltando. A NPD soltou uma regulamentação específica sobre uma abordagem técnica do WhatsApp. Pega esse artefato que E você você sabe tem. o que esse O Wellington, sabe o que essa alteração e a questão da segurança do WhatsApp, essa mudança que teve, sabe onde é que foi interferir? Na, na, na coleta e no registro das provas digitais, você acredita? Acredito. Então, resumindo, a Silvana tem que estudar tudo de novo, né? E vamos adequar. Não, a gente sofre. Então, foram coisas que acabaram, entendeu? Então, eu acho que esse treinamento ele tem que fazer, ele tem que falar, até para que as pessoas não fiquem, eu não sabia. Eu sei que todos aqui que estão aqui estão conscientes, mas eu vi muitos advogados, eu vejo muitos donos de empresas, gerentes, de todos os níveis. Ah, mas deixa para depois. Depois a gente vê, depois a gente faz. Ai, você sente a preguiça na palavra da pessoa, sabe? Eu ouvi isso ontem, Silvana. Você está falando, meu estômago veio à boca novamente. Eu ouvi isso ontem, numa rede de supermercados. Eu ouvi isso ontem. O presidente, isso eu não vou falar quem é, não vou falar nem quantas lojas tem, nem porque vocês vão descobrir rapidamente. Mas olha só, o presidente vai falar para mim, falou, Wellington, vamos parar com isso aí, nós estamos perdendo tempo gastando de dinheiro porque meu advogado falou que isso daí não é importante. É isso que é um pecado, sabe? Vamos dizer assim. É triste de você ver que as pessoas não acreditam no que está acontecendo. Eu dei uma palestra também numa rede de supermercado, isso foi o ano passado, onde eu abordei a LGPD e o marketing digital. Porque existe essa questão que as pessoas vão fazendo, sabe? Não toma cuidado com o que está coletando, o que está juntando, daí entra O que a Associação Brasileira do Supermercado soltou sexta-feira? Não Soltou sei. uma exatamente dessa. E quem veio para dentro foi o PROCON. Nada a ver com a NPD, que essa responsabilização de até onde ela pode usar o dado, né? O supermercado pode usar o dado, no cenário dos clientes, né? Na emissão do cupom fiscal, quando você pede, aí você é obrigado a registrar seu CPF, né? Ou CNPJ, e nessa abordagem já até a Associação dos Supermercados estão discutindo isso. Por quê? Porque deve multa. Não, eu percebi que no setor do TI, lá da parte do marketing, lá do supermercado que eu dei a palestra, o que aconteceu? Eles ficaram assim, ai meu Deus, acho que se tornou praticamente impossível trabalhar. Não é. Primeiro, você tem que mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Você só tem que se conscientizar e entender que isso está ali e que você tem que cuidar, sabe? E que tem espaço para todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que estar com a mente mais aberta. Ontem, eu vou só concluir a minha fala aqui, que senão o Érico briga comigo, ele já está com a mão cansada de ficar levantada. Ontem, preocupa, doutora, fica à vontade. Então, eu atuo muito na área de registro de marcas e patente. Aí, ontem, um compositor, ele entrou em contato comigo e falou assim, Silvana, a gente precisa ver o registro de uma marca. Por quê? Por que ele chegou? Eu já tinha conversado, eu já tinha dito isso para ele. Por que ele chegou? Porque eles estavam usando uma marca e o advogado foi lá e bateu na porta deles, para eles pararem de usar a marca, porque eles poderiam ter... É sempre assim, sabe, Wélio? Tem que chegar, bater na sua porta e falar assim, olha, está acontecendo isso. Aí sim a pessoa vai começar a pensar naquela coisa. Se então até isso, a coisa vai, sabe, ficando naquela morosidade, as pessoas vão retardando esse processo todo, e é complicado.
é complicado o ser humano entender tudo que está acontecendo, mas acho que um dia a gente chega... Érico, desculpa. Não se preocupa, doutora, Então, pode continuar. só para complementar tudo isso, né? Eu tenho participado, eu participei e eu desisti de participar dessas audiências públicas da NPD. Eu desisti. Porque as pessoas acham que, enquanto a NPD não definir as regras, ninguém faz nada. Se eu for esperar o governo definir alguma regra, eu estou com um problemaço, né? Porque a maior vazamento está lá. Então, começa daí, né? O maior vazamento está no governo. Vocês estão vendo, acompanhando um monte de coisa do mercado. Então, primeiro ponto. A NPD, independentemente de ter braço ou não, infelizmente, ela está refém de uma situação que ela está embaixo da Casa Civil, ela não tem força frente aos outros ministérios, por isso que a nossa lei é chacota no mundo, porque não pode uma autoridade supervisora estar embaixo de nenhum ministério, porque ela fica refém, e é o nosso caso. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou falando de supermercados, né, porque tem alguma coerência e incidentes nesse sentido. O PROCON, no final do ano passado, eu não sei quem atua na área, mandou um e-mail para todos os supermercados do Brasil, cada PROCON da sua região, dizendo, explicando e detalhando e perguntando o que o supermercado tinha feito com relação ao LGPD. Privacidade, quer dizer, o PROCON, gente. Entendeu? Quer dizer, o PROCON, conscientização, preocupação, e a gente precisa continuar nessa vibe. Fala, Érico. Só complementando ainda o assunto que o Luiz colocou em pauta sobre a educação, né, e a cultura, é muito importante realizar workshops com a parte mais frágil da segurança de todas as empresas, que é o usuário. E o usuário pode se tornar a parte mais forte, com a conscientização, com o treinamento, conforme o Luiz mesmo comentou. E é um fato, eu já apliquei isso e deu muito certo. Inclusive, foi a faxineira que evitou um ataque, porque ela se preocupou em recolher o lixo que já havia sido colocado no container lá do condomínio, né? Trouxe de volta, picotou tudo, passou no picotador e depois jogou fora, descaracterizado. E eram documentos importantes, estavam sendo descartados contratos antigos, mas ali tinham dados de procuradores de cada empresa que tinha contrato com o banco, ou seja, ali foi digno de ganhar um prêmio, né? Inclusive, ela foi elogiada pelo pessoal da segurança da informação. Na época, eu era o CISO, eu mesmo elogiei ela. Okay? E ela só fez isso depois de realizar o workshop, onde todos participaram, inclusive o pessoal da limpeza e copeiro, etc., para conhecer a política de mesa limpa, para conhecer a política de descarte seguro e todas as outras coisas que nós já havíamos trabalhado e colocado em pauta lá no banco. Faltava só divulgar. Com relação à cultura, ainda falando da cultura, esse case que eu trouxe agora do agronegócio, o gerente de TI dessa empresa de agronegócio, ele entende mais da John Deere e do Caterpillar, da colheitadeira, do que do servidor Dell e do storage que ele tem dentro do data center. Então, fica complicado isso, né? É difícil falar para o cliente, olha, você devia ter feito isso antes. Cadê o backup? Não tinha backup. Não tinha. Luiz, estão precisando de um neurótico, que nem você, lá no Mato Grosso. E a coisa lá é feia. E tem muito dinheiro lá. Não tenho dúvida Então, disso. e as pessoas ficam chamando a gente de neurótico, né, o Érico? As pessoas Pois falam, pô, já vem chato, lá vem puta, os caras, a hora que você aparece, os caras... Eu me sinto como tendo urticária, né, bicho? Urticária é qualquer doença altamente transmissível, né? Porque a hora que eu chego, os caras estão tudo reunidos, chega, parece que evapora, assim, puf, em cliente, dentro da empresa, onde eu cuido de compliance, os caras falam, o café muda, a conversa do café muda quando eu chego. Eu falo, pô, vocês estão falando alguma coisa que não devia? Eu vou gravar esse troço aqui, o café, e vou colocar isso como uma regra, né? O pessoal está falando aí, não, agora a NPD virou uma autarquia, né?
Por favor, pessoal, pode colocar a opinião de vocês aí, por favor, me ajudem, né, advogados que estão declarando isso, né? O que isso muda se ela continua embaixo da Casa Civil? Me ajuda a explicar e a entender esse contexto, né? Fica à vontade, doutor Hélio, a Jane, né? Fica à vontade de falar. O Ângelo levantou a mão, por favor, Ângelo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, tá bom. A minha dúvida, eu vou voltar um pouquinho lá no assunto que a gente estava falando de transferência internacional de dados, tá? Vou dar um exemplo da AWS, da Amazon. Tem alguma diferença hoje de eu hospedar, pegar, por exemplo, contratar a Amazon e escolher hospedagem no Brasil, ou contratar a Amazon e escolher, por exemplo, a hospedagem nos Estados Unidos? Se eu tiver um incidente, o local onde os dados estão faz diferença? Ou é a sede da empresa, o escritório, por exemplo? A Amazon tem escritório no Brasil. Então, faz alguma diferença se o dado está aqui ou está lá fora? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Total diferença. Total. Crítica, eu diria. Porque a evidência, de novo, né, é o ativo onde está depositado o teu dado, é a gestão daquele ativo, é todo sentido, é voltado a fisicamente declarar onde estão as coisas, porque é onde aconteceu o evento, o incidente, o vazamento. Faz toda a importância. Quer falar alguma coisa, Hélio? Pode continuar, Mônaco. Perfeito. Professor Então, Mônaco. pode falar. Então, eu tenho essa dúvida porque a Amazon, por exemplo, ela tem escritório no Brasil. Entendo ou acredito eu que talvez teria uma cooperação, deveria ter uma cooperação maior no caso de um incidente, de um vazamento ou algum problema. O fato da empresa ter escritório no Brasil não vale nada. Ajuda. Não, ajuda. Por isso que a GDPR, ele fala o quê? Que todo o provedor de serviços, né, todo operador que presta serviços, entre aspas, em qualquer cadeia de empresas que tem sua sede, né, reconhecida dentro da área econômica europeia, precisa ter um representante legal lá. Agora, quando você assina um contrato com a Amazon, você está assinando um contrato com a Amazon Brasil, né? No nosso caso, o meu e do Érico, não foi este caso. Então, estava declarado que o site era fora do Brasil. Se paga, inclusive, o site com cartão de crédito, né? Todas as facilidades, né? Não preciso pagar IOF, que eu tenho meu cartão internacional, pago pouco IOF, né? Não tem essas coisas? Aí, ó, né? Paga o preço agora, gente. Então, sim, Angelo, se a empresa tiver no Brasil o teu termo de compromisso de uso estiver declarado que é do Brasil, você está fazendo uma atuação dentro do Brasil, legislação brasileira. Então, esse é o que a gente tem gritado hoje aos quatro cantos, de que não adianta só nós, tecnicamente falando, e a gente entra na avaliação do termo de uso, é lógico, para a gente se preocupar com questões operacionais, né? Está declarado que tem backup, está declarado que tem replicação, está declarado o tempo de armazenamento. Essas questões técnicas, nós, enquanto arquitetos de solução, a gente entra discutindo. Agora, o cenário legal tem que ter advogado dentro do termo de uso, gente. Não tem, porque a hora que estourar o problema, e vai estourar um dia, porque o vazamento vai acontecer, não é zero, vai acontecer, é questão de tempo. Pode demorar 100 anos, mas vai acontecer um dia. Nesse exato momento, as nossas empresas podem estar tendo vazamento de dados pessoais, nesse exato minuto, segundo, pode estar tendo, ninguém sabe. Então, quer dizer, pode ser que você não tenha essa monitoração. E aí você precisa ter essa análise, é um contrato o termo de uso. É um contrato, gente, a gente precisa encará-lo como um contrato. Precisa ter gestão, precisa ter avaliação. Nós da TI, né, o Luiz, que está aí, o Érico, o Giba, que está querendo falar e tudo mais, nós da TI perdemos o controle disso. As áreas de negócio compram software que nem compra churro na esquina.
Ele sai comprando. Ah, não, agora tem um tal de no XPTO Lite, XPTO Day, XPTO Yesterday, XPTO já fui. Então vai comprando, é que nem pegar Uber. Então os caras estão comprando, porque facilita meu processo do dia a dia, né? Aí fica aquele monte de processo tudo quebrado, não integra nada com nada, e aí joga fora. Aí o cara fala assim: ah, deixei de usar. Tá bom. Mas e os dados que estavam lá? O que você fez? Ah, não sei, tá lá. Pô, mas, cara, tem teu e-mail da empresa, tem um monte de coisa que você colocou lá e joga fora, né? Então, quer dizer, pô, não faz sentido. Aí, entrando na neurose que o Érico falou, né? Só para dar mais um exemplo, a gente, na empresa onde eu tenho a responsabilidade de compliance, nós fazemos toda a assinatura contratual, a gestão do contrato e a assinatura contratual numa plataforma. Tudo bem? A gente faz, que nem muitas empresas fazem. Eu baixo tudo, guardo e armazeno na minha estrutura. Porque se um dia tiver invasão lá, eu sou responsável pelos contratos com os meus clientes, não são eles. Quem quis terceirizar essa parte do processo fui eu. Ninguém me obrigou. Pô, mas você está indo contra a tecnologia. Sorry. Eu baixo, armazeno e resguardo o meu fluxo, meu compliance, enquanto gestão de contrato com os clientes que estão vigentes. Sorry. Né? Seguro morreu de velho, é isso daí. E toda essa gestão, quem faz somos nós, uma equipe de compliance. Fala, Giba. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, não, bom dia ainda. Estou acostumado à noite, né? Bom, o que o Ângelo trouxe aí, até levantou algumas questões em relação à coparticipação, no caso da Amazon, né? Como você fazendo um contrato aqui no Brasil, você sabe que você está dentro da legislação brasileira, então não acaba se estendendo. Por fato de ser uma multinacional, essa invasão, né, esse acesso indevido, acaba acarretando também um incidente dentro da Amazon, correto? Porque o ativo é da Amazon. Eles não teriam que ter uma participação mais efetiva, mais ativa, no caso de um acesso do exterior, acionando as suas sedes, no caso, né? Ô, Giba, eles fazem o que está escrito no contrato. Ponto. Você compra o que você quer. Ponto. Sim, Se sim. deveria... Então, a gente sabe que a responsabilidade... Então, a gente sabe que no contrato vai estar lá que a responsabilidade é nossa, única e exclusivamente nossa, da questão de medidas protetivas. Perfeito. É isso. Mas eles têm que ter uma certa responsabilidade, porque é um ativo deles que foi invadido de certa forma, né? Essa lei do ator chinês não existe. O tem que ter, não esquece, entendeu? É o que está escrito no Infelizmente, contrato. Então, Né? E outra, aí você me deu um gancho, né, para falar que LGPD é econômico. LGPD é econômico, não é sanção, é econômico. Empresas que estão aderentes ao interesse do mercado ficam. Quem não tiver, out. É assim. Uma coisa, Érico, o Érico está até... Tanto é que tem normativas, né? Tem normativas específicas, práticas para segurança em cloud, né? Tem ISOs específicas para isso. Então, quer dizer, o mercado está se movimentando. Mas, gente, é contrato. O que está escrito no termo é que é executado. Se você quiser, você compra. Se você não quiser, você não compra. Não tem, tipo, não tem esse negócio de tem que. Esquece. É que está no contrato, cara. Termo de uso, né? Não é nem contrato. Né? Lê, estuda, analisa e pondera. nada de next, finish. Nada disso. Next e finish for you, né? Pode ser alguns milhares de dólares aí, ou milhões de reais. Fala, doutora Poliana. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professor Mônaco, Giba, olá, Érico. Doutor Érico está aqui com a gente, muitos, né? A pergunta do Giba é muito interessante,
E a gente, advogado, né, a gente fica com essa coisa aí, né, que é esses termos de uso. E uma colega até colocou aqui no grupo que, né, é um contrato de adesão. Eu ainda não passei pela experiência de questionar um contrato desse, né, o termo de uso. Mas muitos apontamentos podem ser levantados, porque como um contrato de adesão e parece uma relação de consumo também, né, se configurar uma relação de consumo, acredito que dá para questionar isso judicialmente, por conta é uma imposição, né, em uma relação consumerista, o consumidor, ele está numa situação de vulnerabilidade, mas é aquilo que o Érico falou, até a gente conseguir isso, né, pelos trâmites processuais cíveis, muita água já rolou embaixo dessa ponte, a reputação da empresa isso por vezes não paga, tanto é que tem seguros que propõem cobrir isso, inclusive, né, a questão reputacional. Então, se está certo, se está errado, discutir isso não é da noite para o dia, isso vai muito tempo. O processo judicial no Brasil é moroso. Então, o melhor é fazer a lição de casa, é analisar o termo de uso. É olhar e falar, compensa correr esses riscos? Porque na hora de sentar com a empresa contratada, o serviço contratado, eles vão falar, não, tá aqui, você já sabia, né? E vai tentar apelar para a consciência. Tá tudo aqui, você já sabia. Mas ninguém sabia, porque ninguém leu, essa é a verdade. E só vai ficar sabendo depois que o problema aconteceu. E aí vamos escutar, vamos discutir, o que dá para fazer aqui? Chama o advogado. Né? Mas não é simples assim. Para evitar tudo isso, se está certo, se está errado, discutir isso vai muito pano para manga, né? Então, é melhor realmente fazer a lição, a tarefinha de casa. Sim, tanto é que vocês acompanham o que está acontecendo lá na área econômica europeia, né? O Facebook já teve problema, o Instagram já teve problema, o WhatsApp tem problema. Os caras desce o porrete, os caras não querem saber. É assim, bicho, quer, não quer, fecha, porque o governo, é muito fácil ele fechar a torneirinha daquele fornecedor, daquela empresa, ele fecha e não acessa mais o Facebook. Por que o nosso amigo saiu correndo dos Estados Unidos e participou de 3 audiências, ele pessoalmente, se autodefendendo? Né? Porque ele tem essa característica, inclusive, né? O Zuckerman, então ele tem essa característica. Ele se defendeu, ele se autodefende. Então, por quê? Porque ele sabe que lá a coisa funciona. Assim como nos Estados Unidos funciona, gente. O CCPA, que é da Califórnia, está se alastrando para o país todo. Mas, olha, funciona para eles. Você tem que entender o que está escrito no termo lá, o termo de uso, em inglês, de acordo com a legislação de cada estado. Não é nem federativo, é de cada estado. E nem todo estado, o CCPA está ativo. Então, é uma gestão pura de risco. Entendeu? Por causa do quê? De pagar R$1.000 a mais por mês? Pagar R$500 a mais por mês? Então, aí você paga a conta de milhares de dólares de perda. Então, é isso. Adelino, fica à vontade. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? Pegando esse gancho aí dos contratos da Amazon, né? Não só com a Amazon, mas com outras operadoras também que fornecem serviços de cloud. Muitas vezes, quando você contrata um serviço, você ganha um login, uma senha a um painel de controle, onde você vai, como você mesmo tem que montar o teu próprio servidor, instalar e configurar a tua aplicação web. E aí é onde que está o risco, né? Porque se você não tem esse conhecimento de você ir lá fazer os ajustes de segurança no teu servidor, você tem um contrato que você acredita que está sendo monitorado, que está sendo protegido, mas você é o responsável por configurar o teu equipamento, o teu servidor, né? Então, muitas vezes está isso aí embutido no contrato e nas entrelinhas lá que a gente às vezes não observa, né? Então, é exatamente isso. Você faz um contrato, ganha um painel de controle e você tem a obrigação, a responsabilidade de montar o teu servidor, o teu sistema em nuvem
E cabe a você fazer essa proteção, né? A não ser que você inclua ali que você contrate alguns serviços adicionais, né? Onde você transfere a responsabilidade para a operadora, para a empresa fazer para você esses ajustes, né? Mas na maior parte das vezes é nós que contratamos que acabamos fazendo a configuração. Então tem esse pequeno detalhe aí que às vezes passa desapercebido, né? Que nós que somos responsáveis por configurar a nossa máquina. Sim, Adelino, e é importante o ponto que você trouxe, porque é o seguinte, por definição, e esse é a grande volúpia que nos bate à porta, né, brazucamente falando, é que a nossa visão de terceirizar é transferir responsabilidade, né? Nossa cultura é essa. Terceirizar não é mais transferir responsabilidade. Você está compartilhando a sua responsabilidade primária. Porque você é que é o controlador, você que tomou a decisão de terceirizar com aquele fornecedor, ninguém te obrigou. Então, o problema é seu. Então, e isso que eu acho que é mais importante, né? E quando as pessoas, né, um executivo qualquer fala, que nem me disseram ontem, olha, vamos parar com isso, estamos gastando dinheiro à toa, não precisa, bicho. Já estou estruturando o quê? A minha arma letal, chamado o quê? Relatório de impacto. Eu estou fazendo 4, 5 relatórios de impacto e vou mandar a bazuca para o rapaz. Falar, olha, o senhor está definindo isso, é direito seu, a empresa é sua, o senhor é responsável legal, inclusive, civil, por isso, então, está aqui, certo? Não tem o que fazer. Né? Então, não tem como fugir desse contexto. É assim, né? Mas isso vai mudar. Eu acredito que vai mudar, entendeu? Então, pessoal, espero que o assunto de hoje tenha sido bastante elucidativo. É um assunto que eu tinha que trazer à mesa, que é uma situação. Ô, doutor Hélio aí. Vossa Majestade, não quis falar nada, hoje ficou quietinho. Bom dia. Hoje ele está com frio. Hoje eu sou só ouvidos. Parabéns, Érico, pela sua apresentação, foi muito elucidativa. Muito obrigado, doutor. Então, Hélio, aproveitando, eu vou abusar da vossa senhoria. Por favor, esse cenário que mudou, né, que agora passou uma autarquia, né, de autoridade para autarquia, o que isso pode nos trazer de benefício para os réis mortais do lado de cá? Olha, o Wellington e demais ouvintes, né? Eu estava ouvindo até a conselheira Miriam Wimmer, lá da NPD, falando sobre isso, né? Ela deixou bem claro que a NPD já tinha uma estrutura de colegiado com mandatos fixos, né? Mas ela entende que a transformação da natureza jurídica da NPD para a autarquia vai dar maior credibilidade, maior autonomia, a estrutura regimental da NPD acaba tendo maior autonomia. Cabe agora à direção da NPD aproveitar essa autonomia, né? Isso vem de encontro ao teu pronunciamento no sentido de ter dito há pouco que a NPD não está se mexendo na velocidade que todos esperavam, né? Espero, sinceramente, que... Eu acho que é um degrau, é uma vitória, existia desde 2019 essa expectativa, sai um pouco do casulo da Casa Civil e passa a ser um órgão integrante da Presidência da República, com uma estrutura própria, né, autárquica, e que esperamos que realmente traga agilidade, celeridade e assertividade nos trabalhos. Poliana gostaria de complementar, concorda? Mais outros advogados, Érico? Queria só comentar aqui no chat, a doutora Jaqueline, lá de Cuiabá, fez um comentário muito interessante, uma colocação muito interessante sobre o modelo reativo que nós aqui no Brasil ainda cultivamos, né? Isso está mudando, a maturidade de TI está acontecendo no nosso país, porém, ainda
aprendemos com os próprios erros e com os próprios prejuízos, né? É pela dor que o profissional de TI ainda aprende, por falta ainda de curso, de aprendizagem, ou seja, isso tem que ser mudado. Aqui nós já temos, eu pelo menos vejo, né, na internet, inúmeros cursos gratuitos de alta qualidade, tem uns que nem tanto, mas tem outros muito bons, de governança, que precisam ser assistidos. O pessoal precisa estar lá aprendendo, aqueles que precisa ter interesse desses profissionais que ainda não conhecem todas as regras de gestão de TI, para atingir a maturidade necessária e evitar esse tipo de perda que é tão comum aqui, né? O pessoal acredita nas empresas, não só essa do em São Paulo, em vários lugares, de grandes capitais, que ainda fazem backup da maneira correta, ou se fazem backup, várias camadas, continuam deixando o dispositivo USB, onde está guardado esse backup, conectado no servidor. Ou seja, o ransomware entra, criptografa o servidor e criptografa o backup. Por quê? Porque o HD externo está lá espetado na porta do servidor, na porta do USB, e perde tudo. Eu já vi empresas fechando por causa disso. Mas está lá na nuvem meu backup. Pois é, tem na nuvem, tem no servidor, né, com o disco externo, porém entrou o ransomware, criptografou na nuvem, criptografou no dispositivo removível, USB, e criptografou o servidor também. Ou seja, a empresa mexia com a parte de importação, exportação e liberação junto à Receita Federal, perdeu a concessão, fechou as portas. Deu impacto social, inclusive, mandou todo mundo embora, ou seja, saiu do plano. Por quê? Porque perdeu dados que eram importantíssimos, não tinha em outro lugar, e foi para o espaço. Acabou o negócio. Isso foi em São Paulo, tá? Não estou julgando, fazendo julgo de nenhum estado em específico. Isso acontece em todo lugar, ok? Em todo lugar aqui no Brasil, porque ainda não temos a maturidade de TI, ainda não temos esse costume da cultura de gestão aqui no Brasil. É isso. Em todos os sentidos, né, Érico? Porque a brincadeira é multidisciplinar, né? Fazendo uma contribuição em relação ao que o Érico também colocou, tudo se resume realmente em cultura, né? Como a gente vem falando tanto. Mas, assim, é algo muito grande isso. Mudar a cultura, ela é algo muito, muito grande, pede muita energia, né, de qualquer pessoa. Mudar a cultura de uma pessoa é difícil, imagina de uma organização. Envolve mentalidade, forma de pensar, comportamentos repetitivos, né? Que isso causa dor. Isso, né? Uma colega acabou de falar sobre a questão do WhatsApp, né? Que uma empresa lá, numa palestra, ouvindo a colega, disse, nossa, então hoje vai ser difícil trabalhar. É a primeira forma de pensamento, né, que os colegas do TI comentaram ali. Então, mudar a cultura vai ser complicado, mas eu acho que é a melhor forma de nos protegermos, né? E em relação a essa recente novidade para nós sobre a NPD se tornando uma autarquia, né? A estrutura administrativa aqui no Brasil, ela tem as suas características, né? Então, essa bipartição entre direta e indireta não dá para uma autarquia tanta independência. A gente sabe que não é tão independente assim, né? Ela continua parte integrante da administração pública, mas, né, aí a administração pública de uma forma mais indireta, né? Então, eu acredito que a gente vai precisar ver como que isso vai se dar na prática. Eu acho que o dia a dia que vai nos mostrar aí se realmente a NPD vai conseguir atender as expectativas que se espera dela. São promessas que a gente tem aí, vamos ver se elas se cumprem, né?
Porque se eu entendi bem, inclusive, a indagação do Mônaco, né? O que de prático isso nos proporciona, né? Ela saiu ali da Casa Civil e se transformou no organismo ali da administração pública indireta. Então, vamos ver, né? Não tem muito o que falar nesse sentido, no meu ponto de vista. Então, pessoal, muito obrigado com todo o frio que nos abraça, né? E o doutor Hélio deve ter provavelmente tomado a sua gemada matinal, né? Que ele sempre toma gemada com um pouquinho de leite quente, Vinho do Porto. lá de Curitiba. Então, O ideal obrigado. seria algo alcoólico, viu, Wellington? Está precisando de um álcool por aqui, viu? O vinho do Porto na gemada vai bem. Que não seja um álcool etílico, né? Em vez de lavar as mãos, os caras tomam, né? Então, obrigado pela participação da doutora Poliana, como sempre, Giba, doutor Hélio. Luiz Elias, fique à vontade, Luiz Elias, você sempre nos enobrece com as suas participações, Adelino. E vamos para a próxima, gente. Obrigado, não esqueçam que sexta-feira teremos a segunda parte, né, que nos pediram, da abordagem do doutor Hélio, os impactos da LGPD no mercado das instituições educacionais, né? Que a gente está fazendo essa abordagem, e foi bastante interessante, tivemos que fazer uma segunda rodada por causa do monte de perguntas que teve. Então, ficam convidados. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Tchau, obrigado. senhor Érico. Tchau, até a próxima.